Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. A tia Grazi hoje está aqui para trabalharmos juntos a disciplina de língua portuguesa, onde nós vamos falar um pouquinho sobre as regras da língua, falando sobre o plural das palavras terminadas em L e U, certo? Bom, nós vamos iniciar aí então falando sobre essas palavrinhas e obedecendo essa questão da língua, observando como elas são escritas e atentando à regra que é trazida aqui para nós, tá? Então, o plural de palavras terminadas em L ou U. Em língua portuguesa, a maioria das palavras terminadas em L forma o plural trocando L por is. Por que ele diz maioria, não todas? Porque tem algumas exceções, tá? Que nós vamos falar daqui a pouco. Mas a maioria das palavras eu tiro o L e acrescento IS para formar essas palavras no plural, para transformá-las. Observe. Jornal. Eu tiro o L e acrescento is. Vai ficar jornais. Papel. Papéis. Funil. Funis. Sol. Sóis. Azul. Azuis. Então, eu tirei o L e acrescentei is, certo? Para formar o plural das palavras terminadas em L. Como eu disse a vocês, existem algumas exceções, tá? Mas são poucas exceções. Inclusive, tem aqui algumas palavrinhas aonde ela é aceita das duas formas, que nós vamos falar aqui agora. Na língua portuguesa, algumas regras têm suas exceções. Isso acontece com 7 palavrinhas terminadas em L, onde, nesse caso, acrescenta-se es. Veja abaixo quais são essas palavras. Então, olha só, gente. Mal, males. Mel, meles ou méis. Nesse caso aí, já posso colocar, já é aceito das duas formas. Tanto tirando o L e acrescentando o is, como nós vimos no início, que a maioria acontece dessa forma, como acrescentando o es. Fel, feles ou féis, também é aceito das duas formas. Cal, cális ou cais, do mesmo jeito, das duas formas. Aval, avales ou avais. Cônsul, cônsules. Aí já não aceita das duas formas, nem na palavra mal e nem na palavra cônsul. O plural delas realmente tem que acrescentar o es. Na palavrinha mol, fica moles ou móis com acento e móis sem acento. Sem essa acentuação. Móis é uma unidade de medida. Esse mol aí é uma unidade de medida utilizada em química, tá? Para quem não sabe o significado. Então, nessas 7 palavrinhas aí, que são as exceções, acontece dessa forma, onde eu vou ter que acrescentar es, ao invés de fazer isso aqui. Ao invés de tirar o L e acrescentar is. Mas é só nessas 7 palavrinhas, ok? E em algumas delas, como a tia Grazi falou, aceita das duas formas. A gente tem que ficar atento com as palavras mal e cônsul, que essa não aceita das duas formas. Essa realmente você vai ter que acrescentar o es, ok? Certo? Dando continuidade agora, nós vamos falar sobre o plural das palavras terminadas em U. Nas palavras terminadas em U, acrescentamos o S para formar o plural. Só isso, tia Grazi? Só isso. Nós vamos apenas acrescentar o S nessas palavras. Olha só como ficaria. Céu, céus. Chapéu, chapéus. Degrau, degraus. Mingau, mingaus. Nau, naus. Pneu, pneus. Troféu, troféus. Atenção! Fiquem atentos ao escrever as palavras, pois o som do L e do U são muito parecidos. E às vezes a gente pode se confundir ao escrever essa palavra. Não façam confusão, pois o plural da sua palavra poderá ficar errado. Se tiver dúvidas,
consulte sempre um dicionário. Por que, crianças, que a gente fala de consultar o dicionário? Porque nesse caso, se a palavra é escrita com L ou U, não existe uma regra específica para isso, mas o plural nos ajuda. Por exemplo, se eu quero saber se a palavra chapéu se escreve com L ou U, é só eu levar essa palavra para o plural. Como que ficaria? Chapéus. Então, nesse caso, eu já sei que eu acrescentei o S. Só isso que eu fiz. Então, se eu só acrescentei o S, chapéu se escreve com U, porque essa é a regrinha. Palavras terminadas em U, acrescenta-se o S. Por exemplo, na palavra jornal. Ah, qual é o plural de jornal? Será que jornal se escreve com L ou com U? Eu penso no plural. Jornal, então o plural é jornais. Ah, se termina com is, quer dizer que eu tirei o L e acrescentei is, porque essa é a regrinha. Então, quando eu transformo essa palavra, levo ela para o plural, é uma maneira de me ajudar a saber se ela se escreve com L ou U no final também. Mas se eu ainda tenho dúvidas, o interessante sempre é procurar a ajuda de um dicionário, crianças. Ficar na dúvida que não pode, ok? Existem muitas palavras que a gente realmente tem que pesquisar como se escreve. E isso acontece em muitos momentos, certo? Bom, essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Espero ter ajudado. Um beijo a todos e até mais, crianças.